Olá! Hoje a gente vai aprender um pouco sobre expressões algébricas. O conteúdo é do PET volume 3, da semana 2. Definição de expressões algébricas. Expressão algébrica é uma expressão matemática formada por letras e números ou somente por letras. Por exemplo, observe o retângulo a seguir. Aqui na figura ao lado, a gente tem um retângulo. E sabemos que o perímetro é a soma dos lados de um polígono. No caso, o nosso retângulo é o polígono. Por isso, podemos afirmar que o perímetro da figura ao lado é o lado A, mais o outro lado A, mais o lado B, mais o outro lado B. Portanto, somando fica A, mais B, mais B. Isso é igual a gente falar que é 2 vezes o lado A mais 2 vezes o lado B. Valor numérico de uma expressão algébrica. Em expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis. Isso significa que cada letra pode ser substituída por diversos valores numéricos. Por exemplo, no 2A, meu A é a variável. Então, toda vez que tiver uma expressão com números e letras ou somente letras, a nossa letra ela é chamada de variável. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir os valores pré-determinados nos respectivos lugares. Exemplo: o valor numérico da expressão 2A menos 2B, para o A valendo 10 e o B valendo 5, é. Então, aqui, no lugar das nossas variáveis, a gente vai substituir os números. Então, na variável A, eu vou substituir o 10. E na variável B, eu vou substituir o número 5. Então, portanto, vai ficar 4, que multiplica a variável, que agora vai substituir o número, vai ser o número 10, menos 2, que multiplica, que antes era a variável B, e agora vai ser o número 5. Portanto, 4 vezes 10 é 40. Conserva o sinal de menos. 2 vezes 5 é 10. Portanto, 40 menos 10 é igual a 30. Termo algébrico. Um termo algébrico é formado pelo produto de um número por uma variável com expoente natural ou por variáveis com expoentes naturais. A parte numérica é denominada coeficiente, e a variável ou produto de variáveis com expoente natural é denominada parte literal. Por exemplo, a gente tem aqui no número 1, menos 18AB. Nosso coeficiente é o menos 18, porque é a nossa parte numérica. E o AB, ele é a nossa parte literal. Por quê? Porque ele é um produto de variáveis ou poderia ser apenas uma variável, com o expoente natural. O nosso expoente aqui, no caso, é o 1, porque o AB elevado a 1, ele dá o próprio AB. Vamos ao segundo exemplo, 5AB ao quadrado. Nosso coeficiente, a nossa parte numérica, é o 5. E a nossa parte literal é o AB ao quadrado, certo? Adição de termos algébricos. Para adicionar termos algébricos que possuem a mesma parte literal, devemos adicionar os coeficientes e conservar a parte literal. Exemplo. Aqui a gente tem 3A mais 7A menos 4A mais 6A. O que a gente pode fazer é colocar todas as somas junto e depois colocar a subtração. No caso, vai ficar 3A mais 7A mais 6A menos 4A. Então, a gente vai
somar nossos coeficientes, que são nossa parte numérica, aqui o 3, o 7, o 6. Depois dessa soma, a gente subtrai pelo 4, né? Portanto, somando as nossas partes numéricas, 3 mais 7 mais 6, fica 16. E a gente conserva a nossa variável, que é a letra A. E agora, a gente conserva a subtração e conserva o 4, que multiplica o A. Então, 16A menos 4A, a gente pode pegar os nossos coeficientes, então, 16 menos o 4, que é 12, e vamos conservar a nossa variável, que é A, já que a gente tem a mesma variável. Na número 2, a gente tem 5A mais 7B menos 3A menos B. Então, a gente tem uma expressão onde tem variáveis diferentes, porque ali a gente tem variável A, variável B. Portanto, o que é interessante na hora de fazer a conta é a gente separar os coeficientes junto com essas variáveis que são iguais. Aqui, a gente tem 5A menos 3A. Os dois possuem a mesma variável. Então, o melhor a fazer é deixar eles próximos para fazer essa conta. Depois tem mais, né? 7B menos B. Então, o que a gente pode fazer, depois que colocou as variáveis perto, para facilitar a conta, é fazer essas operações. Então, 5A menos 3A, eu posso pegar o meu coeficiente 5 menos o 3, que é 2, e apenas colocar a variável A, manter a variável A. Eu vou colocar a minha soma aqui, né? Continuar com a minha soma. E 7B menos o B, aqui no segundo B, ele não tem um coeficiente, mas a gente sabe que é 1. Então, 7 menos 1 vai dar 6. E a gente vai manter a variável B. Então, vai ficar 2A mais 6B. Multiplicação de termos algébricos. Para multiplicar termos algébricos, devemos multiplicar os coeficientes numéricos entre si e multiplicar as partes literais entre si. Exemplo. No 1, a gente tem 2 vezes A elevado a 2 vezes 7A. Então, a gente pode fazer a multiplicação da nossa parte numérica, que é os nossos coeficientes. Então, 2 vezes 7, aqui é 14. E agora a gente vai multiplicar a primeira parte literal, que no caso a gente tem a variável A, vezes a segunda parte, que também é A. Então, vai ser A ao quadrado vezes A. E essa multiplicação de A ao quadrado vezes A é A ao cubo. Agora, no segundo exemplo, a gente tem 3A vezes 7B. Portanto, a gente pode fazer a multiplicação da nossa parte numérica. 3 vezes 7 é 21. E A vezes B, que são nossas variáveis, é as duas juntas. Então, A, B. Então, vai dar 21 vezes AB. Sequência numérica. Sequência numérica é uma coleção de números no qual cada termo ocupa uma posição definida. O primeiro termo é sempre denominado A1, o segundo termo A2 e assim sucessivamente. Se quisermos indicar um termo qualquer da sequência, escrevemos AN com N pertencente aos números naturais. Aqui a gente tem uma sequência numérica dos números naturais. O meu primeiro termo seria o número 1, o meu segundo termo, o número 2, o meu terceiro, o número 3, e assim sucessivamente. Então, uma sequência numérica nada mais é do que um número
sucessivo ao outro, um número após o outro. Algumas sequências numéricas podem ser definidas por meio de uma fórmula que dá o valor de cada termo a n em função da sua posição n na sequência. Essa fórmula é denominada termo geral da sequência. Exemplo: seja a sequência AN, 2n mais 1, com n pertencente aos números naturais, quais são os valores dos 5 primeiros termos dessa sequência? O valor do primeiro termo, ele é o A1. Então, no lugar do n, que antes era o AN da nossa fórmula, ele vai ser o A1. Portanto, a gente vai substituir o n, para achar o primeiro termo, por 1, na nossa fórmula 2n mais 1. Então, o nosso termo A1 vai ser 2, que multiplica 1, mais 1. Portanto, 2 vezes 1 vai ser 2. Somando com 1, o nosso primeiro termo, então, vai ser o 3, número 3. Para achar o segundo termo da sequência, que é o A2, então, a gente vai substituir o n por 2. Portanto, 2 que multiplica 2 dá 4. Mais 1 fica 5. O nosso terceiro termo, a gente vai substituir o n por 3. 2 vezes 3 dá 6. Somado com mais 1, vai dar 7. Para o quarto termo, a gente vai substituir por 4. Portanto, 2 vezes 4, que era o n, vai ser 8. E aí, somando com 1, vai dar 9, nosso quarto termo. E para o quinto, a gente vai substituir o n por 5. Portanto, 2 vezes 5, que era o n, dá 10. E aí, somando com 1, que aqui repete 1, vai ser 11. Vamos ver alguns exemplos. Represente como uma expressão algébrica o dobro de um número. Para resolver essa questão, basta a gente pensar que a gente não conhece esse número. Então, a gente pode representar ele como a variável x. A letra x pode ser qualquer letra. A gente tem que entender que é um número desconhecido, então a gente vai representar ele por uma letra, que a gente não conhece o número. Então, eu vou representar o meu número pela letra x. E seja x um número qualquer, um número que a gente não conhece, o seu dobro será 2x. Porque o dobro, a gente sabe que é 2. Então, o dobro vai ser 2 vezes o número que a gente não conhece, que a gente vai representar por x. O outro exemplo. Calcule o valor numérico da seguinte expressão. A expressão é 3x mais 5, para o x igual a menos 6. Para resolver, basta a gente substituir o x por menos 6. Então, vai ficar o 3, que multiplica o menos 6, que é a nossa variável, vamos substituir então por menos 6, e conservo mais 5. 3 vezes 6 dá menos 18, conservando 5, e aí vou fazer essa conta. Então, menos 18 mais 5 é igual a menos 13. Então, por hoje é só. Até mais e um ótimo estudo a todos!